Pronto, meus amores. Gente, esse cabelo na cara. É, Estamos agora na segunda parte do vídeo, onde eu vou relatar a minha vida, né, como uma estrábica, gente. Eu acho essa palavra muito estranha. A palavra estrabismo não me soa estranha, mas a palavra estrábico, sei lá, não gosto. Sim, vou contar a minha história com relatos da minha mãe, que é o que eu lembro assim que ela já me contou, e a minha vida. Sim, gente, ela falou que descobriu. Ela não descobriu, na verdade. Ela percebeu uma diferença em mim quando eu era muito pequenininha. Que eu só ficava olhando pra luz, pra luz, pra luz, pra luz. E dizem, não, os antigos dizem que o estrabismo vem quando a criança fica olhando muito para a luz e aí o olho desvia, atrofia. Então eu vi muito isso e eu reproduzi muito isso para as pessoas, que eu fiquei assim porque eu estava olhando para a luz. Mas na verdade eu já nasci com essa condição, mas quando eu era recém-nascida era muito imperceptível. E minha mãe foi procurar tratamento para mim quando percebeu que o desvio era nos dois olhos, direito e esquerdo. E eu tinha 4 anos de idade. Eu não lembro, eu só lembro da parte do óculos, que eu comecei a usar óculos com 4 anos de idade. Que foi um dos meus primeiros exames de vista. Mas a minha mãe me conta que eu também usei o tampão, porque eu agora tenho 28 anos, gente. E eu fui questionar a minha mãe algum tempo atrás sobre esse tampão. Eu perguntei minha mãe, e o tampão? Será que se eu usar, modifica alguma coisa? Ela fez, minha filha, você já usou. Eu fiz, eu não lembro. Ela, não, você era muito pequenininha. O médico passou o tampão, você chorava muito, você não usava. Você tirava, aí eu colocava, insistia, mas você não gostava, você não se adaptou. Porém, você usou o período que o médico passou. E eu já vi vídeos de muitas crianças realmente que choram muito quando colocam tampão. Eu não sei, deve ser uma sensação muito estranha. Muito estranha, porque eu realmente não lembro essa sensação para poder descrever a vocês. E mais um pouco à frente, eu usei o óculos. Na escola, eu era chamada de zarolha. Ai, gente, ó, se eu chorar no meio desse vídeo, me perdoem, porque foram situações assim que me fizeram muito mal. Calma. 4 olhos, zarolha. Na minha rua, eu era Mila Feia. Mila Feia, ridícula. Era tanto apelido ruim que eu tinha que eu lembro de uma situação que me marcou muito. Até hoje, quando eu lembro, me dói muito. Tinha um rapaz, um vizinho meu. Hoje, graças a Deus, eu não tenho nada contra ele, tá? Um vizinho meu da época que ele que colocou esse apelido em mim de Mila Feia. E ele tava rodando uma mangueira próximo a mim. E aquilo tava me incomodando meus olhos. Aquele balançar tava passando muito rápido assim nos meus olhos. O reflexo. Aquilo tava me incomodando muito. Eu sentia que aquilo tava me incomodando muito. E eu comecei a ficar com falta de ar.
E é, é, eu pedia pra ele parar. Ele, Mila feia, pare. Eu não vou parar não. Pare você de me pedir pra parar. E ficava rindo de mim. E aquilo eu comecei a ficar muito nervosa, muito nervosa. E aquilo ardia meus olhos. Foi me deixando cada vez mais incomodada. Até que eu cheguei a desmaiar. Quando eu desmaiei, eu achei. As pessoas ao meu redor acharam que eu tinha morrido. É tanto que o mesmo que fez essa brincadeira sem graça, totalmente sem graça comigo, começava a me balançar e eu acordando, eu conseguia ouvir ele me pedindo desculpa, que pelo amor de Deus ele nunca mais ia fazer esse tipo de brincadeira comigo, que ele ia passar a me respeitar. E essa situação me marcou muito, sabe? Até hoje eu tinha 5 anos de idade e eu lembro com riqueza de detalhes o que aconteceu. E mais na frente, caminhando mais um pouco, eu sempre estudei em escola particular entre aspas, comunitária. Meus pais pagavam uma taxa e gente, é porque eu fico nervosa quando eu conto a minha história. Meus pais pagavam uma taxa e comprava tudo, material escolar, tudo tinha que ser pago, então eu considero como particular. E nesse momento da infância, entre 5 e 10 anos, 12 anos por aí, eu não senti, pelo menos eu não sentia que eu sofria muito preconceito na escola, na fase de criança. Sabe? É porque tem crianças que não vê maldade. As crianças hoje em dia veem maldade em tudo. Mas as crianças antes não viam maldade, acolhiam, abraçavam, a pessoa fosse diferente e tudo. Mas assim, eu sentia mais preconceito por ser negra do que por ser estrábica. As meninas brancas, porque isso é até uma outra questão para um outro vídeo, mas em resumo, as meninas brancas se reuniam e me deixavam e deixavam as minhas colegas negras de lado. Mas enfim, quando eu passei para a escola pública, eu logo no começo eu não sentia muito também. Na primeira escola pública que eu estudei, eu não senti muito isso de preconceito. Mas na segunda escola pública que eu estudei, que foi a que eu concluí o meu ensino médio, logo quando eu cheguei, pessoas que se diziam meus amigos, verdade, pessoas que se diziam meus amigos, ficavam falando, Zarulha, e sempre quando iam se referir a mim, se referiam com a característica de Zarulha, de olho torto, a feinha. Não, é aquela, a Milena é aquela do olho torto ali. Então, assim, isso me incomodava muito. Eu tinha vergonha de sair de casa, eu tinha vergonha de estar no meio das pessoas e sempre, quando eu estava entre as pessoas, eu sempre fui muito alegre, mas essa questão me impediu um pouco de ser. E eu ficava incomodada, eu ficava assim, passava a mão no olho, ficava assim, escondendo o olho direito. E para as pessoas não perceberem que eu era, eu ficava me isentando, eu me escondia porque eu era. E um certo colega meu, que se dizia amigo, ele fez uma brincadeira ridícula comigo na escola.
dizendo que o que eu tinha era demônio, que ele ia tirar o demônio de mim, sacudiu minha cabeça, dizendo que eu ficava revirando os olhos, me jogou no chão. E eu não tenho nem o que falar. Então, esse foi outro fato também na minha adolescência que me deixou bastante triste com a minha condição de ser estrábica. Aí eu ficava... Aí o pessoal, você já melhorou muito, seu olho era torto, os dois, agora tá só um. Aí por que não vai fazer uma cirurgia? Aí por que não vai usar óculos? Eu acho que se você usar óculos, você fica boa. E as pessoas não entendem a situação, não procuram se informar, não procuram estudar e julgam, entendeu? Uma outra vez que eu fui no oftalmo, ele viu que todas as tentativas de mudança já não funcionavam mais. Ele me passou um exercício com caneta. No caso, eu fazia assim, olhava para a caneta, depois ia mudando o ponto e olhava bem para a ponta da caneta, que eu pudesse fazer isso com o meu dedo ou com a caneta. Que eu fizesse esse exercício todos os dias. Fiz, porém, não adiantou muita coisa. Na minha fase adolescente, caminhando já para a fase adulta, na fase de namoro e tal, no começo, ninguém queria ficar comigo, porque eu era a feinha do grupo, eu era a amiga feia que as meninas andavam. Porque assim, não vamos ser hipócritas, que por mais que dissessem assim, você é bonita, você é linda, e eu aceitava aquilo ali na hora, mas de muitas pessoas eu sabia que não era sincero, sabe? Eu sentia que era para eu não me sentir diferente. E eu sabia que não tava ali no patamar que os meninos queriam. Então, assim, se eu ficasse com alguém, eu ficava também com aquela pessoa que as outras pessoas também não queriam ficar, entendeu? Porque consideravam algum defeito da pessoa para caracterizar de que ele não servia para ficar com ninguém. Então, acabava que a gente juntava as nossas diferenças, essas pessoas. E muita gente falava, olha, tem uma amiga ali para você ficar, tal. Me mostra. Quando chegava que me via, os meninos falavam que tinha namorada, ou então que não tinha interesse, ou alguns eram bem sinceros, sabe? Falavam que não tinha interesse, ou que tinha namorada. E todos os meninos assim que eu tinha vontade de ficar, eu não conseguia, porque eles não viam em mim a pessoa que bonita, linda, de cabelo liso, porque na época da minha adolescência, a moda, digamos assim, era cabelo liso. As meninas de cabelo liso eram consideradas as mais chamativas. E eu sempre com cabelo crespo, cacheado, relaxava, mas meu cabelo sempre chamou as raízes. E não me achavam assim bonita o suficiente para ficar com eles. E essas coisas me faziam comer mais. Toda vez que eu me sentia ansiosa, eu ia descontar isso na comida. Isso também é assunto para outro vídeo. E
por um tempo, eu condicionava a minha felicidade a alguém bonito querer ficar comigo. Que eu fiquei, tipo, quando aconteceu isso a primeira vez, eu fiquei... Não vou mentir, eu fiquei radiante, porque eu falava assim, gente, como é que eu, uma pessoa tão feia, tão desprezada, fiquei com essa pessoa gata, bonita, tal. E porque isso era uma coisa que falaram tanto de mim, que eu era feia, porque meu olho era torto, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu acabei tomando isso pra mim, eu acabei me sentindo feia, eu acabei me sentindo estranha, por mais que eu não mostrasse tanto isso para as pessoas. Quando eu fui chegando no final da adolescência para a fase adulta, eu não mostrava isso para ninguém. Eu nunca mostrei fraqueza para as pessoas. Então, muita gente, quando vê esse relato, não vai acreditar, porque eu nunca demonstrei fraqueza. Eu sempre chorava sozinha quando eu chegava em casa. Nem meus pais, nem minha família, ninguém via meus momentos de fraqueza, porque era eu e Deus, era eu no meu quarto. E por mais que as pessoas pensassem assim, que eu não orava, que eu não conversava com Deus, eu sempre conversava e falava, meu Deus, eu sonhava, eu tinha sonhos que eu era uma pessoa diferente, que meu rosto era diferente, que meu nariz era diferente, que meus olhos eram certos, e que eu sempre estava numa piscina e cheia de pessoas gostando de mim porque eu modifiquei meu rosto, eu modifiquei meu corpo. Gente, era a lavagem cerebral. Fui tão absurda que eu sonhava assim, eu achava que eu só seria feliz se quando eu começasse a trabalhar, eu juntasse dinheiro para modificar meu corpo, modificar meu rosto, modificar tudo em mim. E aí eu não seria a amiga estranha, a amiga que ia armar as amigas com outras pessoas, com os caras bonitos. Só que um belo dia eu parei para conversar, para ter aquela conversa comigo. E foi até depois que eu tinha 14 anos e eu fui rejeitada por um menino que eu gostava muito desse menino. Gente, ter noção, eu ficava na porta, eu sabia a hora que o menino chegava, sabia a hora que o menino saía de casa, eu sabia a hora que o menino tomava banho, porque da minha casa dava pra ver a seteira do banheiro da casa dele. Eu sabia o tempo que ele tomava. Gente, eu não sou psicopata, mas eu sabia e eu gastava, pedia dinheiro ao meu pai, R$1, 40, 50, 60 centavos. Ia comprar coisa. Passava na rua da casa dele sempre quando ele tava. E fui comprar a bolacha mais cara da época, Nikito, pra dar pro menino. Gente, eu fui comprar Nikito pra dar pro menino. E tipo assim, fui, respirei fundo, tomei coragem, me declarei pra ele. Chamava a mãe dele de sogra, o sobrinho dele de sobrinho também, ele me chamava de tia, o menino. Gente, a gente tem quase a mesma idade, hoje a gente nem conversa, viu? E fui, me declarei, falei que eu gostava dele como era por dentro. E ele sempre me cortando, falando que por dentro ele só era coração, pulmão, carne, osso. Tipo, me cortando, né? E eu falei, não, você entendeu, eu gosto de você da maneira que você é e tal. Se você pudesse me dar uma chance. Gente, pelo amor de Deus, como eu fui ridícula. Mas a gente tem essas coisas na nossa vida, né? De como o quão a gente é ridículo.
Gente, esse vídeo eu vou fazer a parte 3.